Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom, é ótimo, é gratificante para nós quando nós ouvimos um irmão ou uma irmã falar para nós, repetir para nós aquilo que nós pregamos. Por quê? Porque isso está tocando no coração da pessoa. Não é isso? Eu tenho falado isso. Olha, quando vocês forem pregar nas células, não leiam a palavra. Compartilhem. É diferente. Né? Anotem. Pega um texto, pega uma parte da palavra e fala. Né? Você não está lá para pregar. Você está lá para compartilhar. É diferente, a palavra é pregada no culto. Então, uma pequena palavra, uma pequena porção da palavra de Deus que toca no seu coração, que é porque o Senhor quer falar com você. Ah, mas eu ouvi muitas vezes esse versículo. Mas às vezes esse versículo tocou no seu coração de uma forma diferente. E aí você é enriquecido, você é mudado e você é transformado. A graça, né? A graça, preste atenção. A graça não é uma coisa fácil de se entender. Se às vezes você acha que a graça é fácil de se entender, não é. Aí eu abro um parênteses do lado. Por quê? Porque a graça não se entende de forma natural. Lembra da intimidade que eu falei agora há pouco? A graça não se entende de forma natural. Nós entendemos a graça por revelação. E aí, se o seu dia é atribulado, que você não tem tempo para dedicar ao Senhor, tempo de ter intimidade com Ele, de ter relacionamento com Ele, de investir tempo nele, você corre um sério risco de, às vezes, em algumas áreas da sua vida, você não ser próspero. Porque a revelação não se entende de forma natural. A lei é assim, 2 e 2 são 4. A graça, ela é assim, 2 e 3 são 10.000. Mas eu não entendi. Mas a graça é assim. Vou dizer novamente para vocês. A graça não se entende de forma natural. Olha, isso é tão sério. Moody foi um grande pregador do Evangelho. Moody, ele pregava, eu já comentei, acho que eu já falei uma ou duas vezes isso. Ele era um grande pregador do Evangelho e após ele tinha acabado de proferir um sermão, né, pregando para as pessoas, e depois do sermão alguém foi compartilhar com ele, foi falar com ele e dizer assim, olha, você notou que você falou 17 palavras erradas? Você deveria cuidar mais da forma de falar. E ele chegou e disse assim, não falei 17, pois é, irmão, Deixa eu só fazer uma pergunta para os irmãos que estão aqui. Irmãos, quantos aqui hoje aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Quantos foram salvos? Você sabe quantas pessoas levantaram a mão? 17. Para cada erro do português que o outro tinha contado, o Senhor tinha dado uma vida para Moody, para Jesus, através de Moody. Então, assim, revelação você não ganha, você pode fazer um PhD, e existem muitos, né? Às vezes doutores, olha como é que chamavam os fariseus lá, doutores da lei. Você pode conhecer a Bíblia, você pode saber, mas se você não tiver revelação, você não avança. E é isso que nós temos que pedir para o Senhor. Às vezes, o que o diabo faz? Ele acusa você até por não ter revelação. Ah, mas eu estou na igreja, o pastor fala que tem revelação, e eu não tenho revelação. E aí o diabo acusa você. Deixa eu te falar, a revelação vem quando você tem um coração disposto a receber a verdade da palavra de Deus.
Quando você sai da sua casa no domingo para vir para o culto, ou você sai para a célula, a sua disposição é de ouvir a palavra. E assim, olha, eu vou ouvir a palavra hoje na célula. Não olhe para quem está pregando, ou não olhe para quem está compartilhando na célula. Vá com essa expectativa, assim. Eu vou porque o Senhor vai falar comigo. Seja com quem for, Ele vai usar o líder de célula para falar comigo. Ele vai usar o pastor para falar comigo. Você vem com esse espírito para o culto. Agora, quando você vem assim, nossa, de novo. Você já veio assim alguma vez para o culto? Meio na marra? Já? Tá todo mundo de máscara, não dá para ver o sorriso, né? Mas pelo jeito já, porque eu não consigo ver a boca, mas só vejo aqui assim, né? Você já veio. Quando você vier meio na marra para o culto, você diga assim, Senhor, a tua graça me basta. Mesmo assim, em dias bons, ontem tinha uma música que o Bruno, né, cantava assim, no dia bom, ele está comigo. No dia mal, ele está comigo. Quando está tudo bem, ele está comigo. Lembra dessa música? Quando está tudo ruim, ele está comigo. Em todas as horas o Senhor está comigo. Então quando você venha com essa santa expectativa para o culto, o Senhor vai falar comigo. Porque o inimigo, ele é tão astuto, que quando eu falo assim, olha, se você não teve revelação, você se sente acusado. Não se sinta acusado. Pelo contrário, se sente exortado a ter intimidade com o Senhor. Eu falo para vocês assim, às vezes nós corremos tanto preocupados em fazer as coisas, que nós esquecemos da graça. E a ideia, a intenção do inimigo é essa, é que nós esqueçamos a graça, porque a graça não é 2 e 2 são 4. Está tudo à nossa disposição, nós temos que ir lá buscar ela, nós temos que investir tempo no Senhor. Lembro de algumas pregações que eu escutei no CTL e no Cursão, que eu escutei e depois eu transmiti ela. Olha, tem dias que você não quer orar. Tem dias que por A ou B motivo você não quer orar. Você não sente vontade de orar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Você não sente vontade de orar. Não ore. Louve ao Senhor. Coloca um louvor lá, ué. Escuta, né? Louvores abençoados, louvores ungidos que falam com você, que em uma determinada época da sua vida, coloca o louvor, louve e agradeça a Deus. Senhor, eu estou aqui, fala comigo através, né? Tem um louvor que fala assim, fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Tem ela aí, Antônio? Se achar pela internet, eu vou colocar ela. Vê se você acha aí para mim. Então, fale isso para o Senhor. Você sabe por quê? O inimigo quer parar você. A verdade é essa. Ele não desiste. Ele quer parar você, impedir você. E ele tem as maneiras dele. Mas nós temos um Deus que um dia veio na terra, se fez homem, e que levou toda a maldição, tudo aquilo que era de ruim, ele levou na cruz. E ele tem esse mesmo Deus que se fez homem. Ele diz que nele, quando nós cremos nele, quando nós invocamos o nome dele, nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero que você fale isso, declare isso. A graça não é lógica, não é uma coisa lógica. Se você buscar lógica na graça, você não vai encontrar graça. Você vai encontrar lei. Né? Você falar para um matemático que 2 e 2 não são 4, ele vai ficar... A graça também ela não tem nada de razoável na graça. Não, isso é razoável acontecer, porque afinal de contas você fez isso. Não é. Né? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Lucas 9, 51, 56. Né? A palavra de Deus diz o seguinte. E aconteceu, gostaria que você prestasse muita atenção. Aldo, apaga aí para mim. Não, acende e apaga lá, essa aqui, ó.
Só para os irmãos. Eu não sei se vai ficar escuro, muito escuro no vídeo. Só uma aqui, Aldo, ó. A outra. Aí. Ficou muito escuro? Isadora? Então tá bom. Pode sentar lá. Então aqui. Está escrito o quê? Lucas 9:51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto aos céus, subir aos céus, Jesus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Para quê? O que a palavra está falando aqui? Que Jesus decidiu ir para Jerusalém e mandou os discípulos na frente, para que os discípulos providenciassem aonde Jesus ia dormir. Mas lá, nessa aldeia de samaritanos, a palavra de Deus fala que não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Não sei se você sabe, os samaritanos e o povo de Israel não se davam, né? Eram de virada. Então, quando os samaritanos viam que Jesus ia para Jerusalém, eles disseram, não, aqui Jesus não dorme. Uau! Não dizimar é ruim, não ofertar é ruim, mas falar que Jesus não vai dormir aqui é muito ruim. Muito ruim, é terrível, né? Não receberam a Jesus. Mas não receberam. Vendo isto, aí Tiago e João, vendo que os samaritanos não receberam a Jesus, Tiago e João perguntaram assim para Jesus, Jesus, vem cá, vamos ter um particular aqui. Vamos fazer descer fogo do céu sobre esse povo? E fazer esse fogo consumir eles? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Jesus disse para os dois, vocês não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha, preste atenção. Lembra que eu falei que graça não é lógica? João e Tiago, eles andavam com Jesus. Presta bem, não é com Álvaro não, tá? Não é com Naor, não é com Aloísio, Francisco Vasco, Álvaro, não. João e Tiago, eles andavam com Jesus. E mesmo andando com Jesus, eles ainda não tinham entendido de forma correta esse aspecto do caminhar com Cristo. Tanto é que eles dizem assim, olha, é o seguinte, aqui 2 e 2 são 4. Não receberam o Senhor? Desce fogo do céu. Aqui é o seguinte, não estou ganhando dinheiro com o meu serviço, vou fazer coisa errada. Não está dando certo os meus negócios, pau vai quebrar. Não, meu casamento está desse jeito, vai acabar. Andando com Jesus, João e Tiago não entenderam de que espírito eles eram. Vós não sabeis, vocês, olha o que Jesus fala para os dois. Vocês não sabem de que espíritos vocês são. Aqui não fala de espírito, um ente, uma sombra. Não. Espírito vocês não entenderam a disposição mental, o que vocês devem pensar a respeito das coisas. Espírito aqui não fala em relação ao espírito, né?
Espírito, corpo e alma. Não fala. Em outras traduções você vai encontrar assim, ó, vocês ainda não entenderam o que vocês têm que entender, o que vocês têm que viver e praticar em relação a essa situação. Não é pelo fato deles terem me rejeitado que eu vou mandar fogo do céu. Não! Eu não vim para isso, eu vim foi para salvar eles. Como é que eu vou mandar fogo do céu? João, Tiago, olha, o Senhor veio para que você prospere nas áreas da sua vida, em todas as áreas. E você não está prosperando. Entenda, não estou falando só em dinheiro. E você não está prosperando. Às vezes o seu trabalho está ruim, o seu casamento está ruim, e você está tentando achar soluções naturais. Vocês não entenderam de que espírito vocês são. Qual a disposição mental? É o que Jesus fala para João e Tiago. Vocês ainda não entenderam, vocês estão andando comigo. E vocês ainda não entenderam qual que é a disposição mental. O que você tem que pensar em relação a isso. Simplesmente isso Jesus falou. Nós, presta atenção, fala assim, nós, mais alto, nós, de novo, nós, como cristãos, estamos dando sequência ao ministério de Jesus. Entendeu? É uma advertência séria. Isso é uma exortação que o Senhor está fazendo. Né? Ah, não, mas na graça ninguém pode me chamar atenção. Não. Ninguém pode me magoar. Sabe a pessoa que você não pode falar nada? Você tem que ter jeito de falar para a pessoa? Ah, me magoei. Não fala assim, não. Ok. Deixa eu falar um negócio. Jesus exorta eles. Vocês não entenderam de que vocês estão andando comigo. Já ressuscitei, já fiz isso, ressuscitei o povo, tal, curei, mas vocês não estão entendendo de que espírito vocês estão. Nós estamos dando sequência a esse ministério. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele veio morar em você, Ele está em você. O Espírito Santo do Senhor está habitando em você. A atitude que os discípulos tiveram é a atitude de quem está no mundo, vivendo as coisas do mundo. Me fizeram mal, eu vou fazer mal. Esses dias me fizeram mal, me perseguiram. Perseguiram eu, a minha família. Pessoas me cobraram posicionamentos. Só vem no e-mail, no WhatsApp, e pergunta assim, e agora, o que você vai fazer? Agora é com você. E disse nada. Deus está no controle. Glória a Deus, eu peço isso para Deus. Assim, por quê? Você falar para um advogado que ele não deve buscar os seus direitos é uma coisa muito complexa, né? Eu falei isso para o irmão, lá no escritório, quando ele foi me procurar, se eu não ia fazer nada. Um advogado falar que não vai providenciar uma ação para provar que ele está certo, é uma coisa que não é desse mundo. Né? Não é desse mundo. Todo mundo me procura para solucionar problemas. Mas o meu advogado, além de advogado, ele é juiz. Tem uma diferença. Não, eu vou alegar a suspeição dele. Não alega esse, não tem. Você não vai alegar a suspeição. Ele é seu advogado e juiz. Reto juiz. Entendeu? Você entendeu de que espírito você é, que a solução que você busca não deve ser uma solução natural. Até você vai achar a solução, muitas vezes, naturalmente, de forma natural, mas porque o Espírito te revelou. Aí é diferente. Vamos lá, Davi e Golias? Vamos, Davi e Golias? Davi falou assim para Golias, cabum! E Golias caiu? Cabum!
Pá! E Golias caiu? Não. Deus deu a pedra, que estava na funda, e foi uma só. Mas foi dada uma pedra. Às vezes a solução para o seu problema, ela vai se expressar de forma natural, mas porque ela veio do Espírito do Senhor. O inimigo faz questão de mostrar outras coisas, que essa solução, ou que não tem solução, não creia nisso. Né? Veja bem, quando as pessoas erram conosco, muitas vezes a nossa solução é achar uma providência natural. Né? Pessoas fazem coisas erradas. Essas pessoas que fazem coisas erradas para nós, ou contra a palavra de Deus, o que nós temos que fazer para elas? Né? Questão do pecado do homossexualismo, de uma série de coisas. Você, nossa, fulano, não chega perto do Beltrano, não faz isso, aquele cara, né? Tem um deputado federal aí, que era um ex-deputado federal, conhecido, polêmico, homossexual e tal. Às vezes, se depender de alguns irmãos evangélicos, ele nunca vai converter e não vai ser salvo. Porque todo mundo quer que caia fogo do céu contra ele. Isso não é uma atitude cristã. Estou pensando, é verdade. Se depender de alguns irmãos cristãos, essa pessoa não converte nunca. E tantas outras. Por quê? Porque você quer que caia fogo do céu. Aonde que está a glória? A glória está em nós orarmos pelos nossos inimigos. E nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Não fui eu que disse isso. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente até ora, né, para cair fogo do céu contra a esposa, contra o marido, contra o cachorro, contra o vizinho, contra o gato. Cai fogo do céu! Mostra! Não é assim. A palavra de Deus fala que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, orar por os nossos inimigos. Muitas vezes não é fácil, mas nós temos que fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus, presta atenção, só o Espírito Santo de Deus pode transformar a minha vida e a sua vida. E você só tem transformação na sua vida, na minha vida transformada, quando você dá liberdade para Ele. Eu estava tentando achar um versículo da Bíblia que fala assim, olha, se você não obedece a homens, se você não honra homens, se você não respeita homens, você não vai respeitar Deus. Você pensa que está respeitando. Você pensa que numa atitude religiosa, você está ouvindo a Deus. Mas se você não ouve aqueles que Deus colocou na sua vida, deixa eu te falar, você não vai ouvir a Deus. Deus não vai falar com você. Eu tenho a impressão que é mais ou menos assim, né? Na hierarquia, vamos colocar o exército, né? Na hierarquia, primeiro você tem que falar com o sargento ou com o cabo. O soldado primeiro tem que falar com o sargento ou com o cabo. Eis que toda autoridade vem de Deus. Então Deus não vai dar autoridade para alguém para você falar direto com ele, embora você fale. Mas muitas coisas. Não, meu negócio eu não vou conversar com ninguém, meu negócio é direto com Deus. Cuidado. Cuidado. Talvez você está sendo testado ou provado nessa área e ainda não passou nela. Não foi aprovado. A revelação vem de Deus. Ela vem de Deus. É Deus que te dá. Mas Ele tem as formas dele. E aqui eu não vou discutir as formas que Deus usa para te dar a revelação. Mas que você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ter através da oração, através do jejum. Né? Nós estamos preparando agora para novembro, salvo engano, um jejum de 21 dias. Nossa, mas jejum de 21 dias, eu tenho que vir orar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Ok. Dá prioridade para o seu trabalho. Dá prioridade para tudo na sua vida. Não dá para Deus. E aguarde. Aguarde. Nós estamos vivendo dias de testes. Aqueça o seu coração. Às vezes, até isso. Às vezes seu coração está frio para Deus, peça para Ele aquecer. Ele que faz. Você percebeu que seu coração está frio? Senhor, aquece meu coração, eu quero buscar as coisas do Teu reino, eu quero, Senhor. Eu sou fraco. Eu estou fraco. Me fortalece, eu quero buscar as Tuas coisas.
E ele te fortalece. Não discuta com teologia com ninguém, né? Às vezes eu vejo, tem 2 irmãos aqui que gostam de discutir teologia. Ó, sabe aquele negócio? E aí, quem que falou isso? Não, mas eu acho que foi... Não discuta teologia. Peça revelação. É melhor. Anda mais. Você acha que o pecado sexual é sério? Mateus 11:15. Você acha que pecado sexual é sério? Tem uma coisa mais séria que pecado sexual. Pecado sexual é sério, mas tem uma coisa... Mateus 10, 11 e 15. Mateus 10, 11 e 15. Olha o que a palavra de Deus fala. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagais quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes da casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, presta atenção, se alguém não vos receber, receber quem? Aquele que prega o evangelho. Nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, quem que falou isso? Jesus. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha o que o Senhor está falando. Vai ter menos rigor no dia do juízo para aquela cidade que praticava pecados sexuais, vai ter menos rigor. Não está dizendo que não vai ter menos rigor para ela do que para quem rejeitou o Evangelho. O Evangelho, olha aqui, deixa eu falar um negócio para você. O Evangelho da graça não é só eu, amém, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. Mas assim como você recebeu a Cristo, a palavra de Deus fala que você tem que andar nele. A graça é para todas as áreas da sua vida. Para todas. Às vezes você acha, alguns acham que foram salvos pela graça, mas você tem que andar pela lei. Você, às vezes, muitas vezes você escutou isso, é a enésima vez que você escutou isso. Enésima. Mas ainda você não entendeu. Quando eu digo você, eu estou me referindo a todos nós, né? Entendam isso. Às vezes você ouviu, não, eu sei, eu estou na graça, pastor, amém, aleluia, glória a Deus e tal. Mas ainda você não teve revelação, né? Você tem que ouvir sobre graça toda hora, todo momento, você tem que exercitar. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras, felizes, felizes, felizes aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Só que tem um detalhe, para você praticar você tem que ter revelação, para você ter revelação você tem que pedir ao Senhor. Tristemente, eu ouvi uma pessoa uma vez me falar assim, eu só ouvi durante todo o tempo que eu estava na igreja que eu tinha que ter revelação. E ela saiu, porque não teve. Ela saiu porque não teve. Não sei se pediu. Às vezes pediu. O Senhor testa o nosso coração. Testa. Peça ao Senhor. Ele vai te dar. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que é edificar a casa sobre a rocha? A casa fala de vida. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa, a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Não rocha dos temperos, mas rocha Cristo. Entendeu? Rocha Cristo. Você ouve as palavras do Senhor e as pratica. Sabe o que o Senhor tem me falado muito? Muito. Muito, não é pouco. Hoje foi um dia deles. Muito.
Sabe aquele negócio que a palavra de Deus fala que Deus vê o nosso coração? E Ele vê? É quando você decide a fazer uma coisa que você não dá conta. A palavra de Deus fala que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, mas eu quero matar ela. Amém? Não. Valeu. Entendeu? Deus falou que eu tenho que orar pelo meu inimigo. Mas eu não dou conta de orar pelo meu inimigo. Deus falou que eu tenho que dizimar e que eu posso fazer prova disso. Deus falou que eu tenho que honrar o meu marido, mas eu quero torcer o pescoço dele. Tudo coisas que a palavra de Deus fala que nós temos que fazer. O que eu aprendi? Não em relação à vida da minha esposa, não é isso, né? Estou falando como exemplo. Eu sei que ela entendeu isso. Como exemplo. Então, quando você não dá conta de praticar alguma coisa, você vai confiado na força do Senhor. E você diz, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso. E você faz. Né? Coloca o versículo da palavra que fala cavalos. Uns têm cavalos, outros têm... Não sei se você... A nossa confiança, ela tem que estar em Cristo. Então hoje, eu sei que eu tenho que fazer comigo, vou falar comigo, tem acontecido isso. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu entendi com a minha mente. Você entendeu que você tem que pedir perdão? Para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Você entendeu? Mas você não dá conta, porque você acha que você está certo. Por que muitas vezes nós não pedimos perdão para os outros? Porque nós achamos que nós estamos certos. E por que eu vou pedir perdão para os outros se eu estou certo? Simples. Por que eu vou pedir perdão para os outros se eu estou certo? Uns confiam em carros para ganhar a batalha. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor, nosso Deus. Não confie, quer dizer, cavalo quer dizer força do nosso braço. Nós temos uma situação para ser mudada, não podemos confiar em nós. A cruz é para isso. Nós temos que levar lá na cruz e dizer, Senhor, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou pedir perdão. Eu vou orar pelos meus inimigos. Eu vou fazer isso. E aí quando você começa aquele negócio na sua cabeça, eu não dou conta, eu estou fraco. E eu disse, mas eu vou, porque eu confio no Senhor. Isso é graça. É quando você reconhece que você não pode. É quando você reconhece que você não pode. Eu não posso, mas eu vou fazer, porque Ele está na frente. Ele é a minha bandeira. 1 Coríntios 15, 9. Quando você se reconhece pequeno, que você não dá conta de resolver os seus problemas, Deus toma conta deles. Porque Paulo diz o seguinte, olha, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja. Paulo está se reconhecendo pequeno. Ele está dizendo o seguinte, olha, dos 12 apóstolos, eu sou o menor, embora nós saibamos que Paulo é reconhecido como o maior dos discípulos. O apóstolo da graça, que hoje nós pregamos. 3/4 do Novo Testamento foram pregados por quem? Foram escritos por quem? Por Paulo. Mas ele está dizendo assim, olha, dos 12, eu sou o menor. Mas Paulo estava querendo fazer média com alguém? Não. Sabe por quê? Quanto menor você reconhece que você é, mais o Senhor age na sua vida. Paulo disse assim, olha, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Quando você diz isso, que na sua carne não habita bem nenhum, você está dizendo,
eu sei que dentro de mim, se eu der chance daquilo para aquilo que está dentro de mim, ele toma conta. Mas eu sei que não habita, então eu não vou testar minha carne. Paulo colocou todos os apóstolos como os maiores que ele. E ele achava isso. O caminho de você crescer na graça, lembra que eu falei que lei é 2 e 2 são 4? O caminho de você crescer na graça não é para cima. Crescer na graça não é para cima. Crescer na graça é crescer para baixo. É você entender que você não vale uma cibalena, mas que em Cristo você vale ouro. Lembra lá da pregação sobre as tábuas no tabernáculo? Nós somos de madeira, mas nós somos cobertos com a glória de Deus. Santas contradições, não é isso? Santas contradições da palavra de Deus. Quando você reconhece que você não é nada, que você é para servir, você é exaltado. A palavra de Deus que fala que todo aquele que se gloria vai ser humilhado, então, e todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Não, mas eu não estou entendendo, a graça é isso? Você tem certeza? O Espírito de Cristo, e Cristo é graça, o Espírito de Cristo é esse. Esse é o Espírito de Cristo. Quando ele diz para os discípulos assim, para João e Tiago, olha, eu não vim aqui para descer fogo do céu, eu vim aqui para salvar eles. O caminho do crescimento na graça é para baixo. Qual que é o Espírito de Cristo? Qual que é a graça? O que é graça? Filipenses 2,6. Você quer saber o que é graça? O que é o Espírito de Cristo? Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens reconhecidos em figura humana. Esse é o Espírito de Cristo. Poderia ter colocado fogo nos samaritanos em toda a terra. Não colocou, porque ele disse assim, eu não vim para isso. Na última ceia, presta atenção, hoje nós vamos falar. Na realidade não foi a última, foi a última ceia de Cristo e a primeira ceia nossa. Na última ceia, João 3,8, o Senhor diz, ele tira a túnica, presta atenção. Amém? Essa aqui é a chave. O Senhor tira a túnica, se enrola, vai lá e lava os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos naquele período era a coisa mais terrível que tinha, porque os pés dos discípulos eram sujos, né? Não tinha calçado, hoje todo mundo, né? Botinha, chinelinho, sandalinha, né? Ali, né? Entendeu? Botina, tênis, todo mundo assim, né? Com sapatinho bonitinho, tomou banho para vir para o culto, arrumou, mas naquela época não era assim. Naquela época os discípulos eles andavam descalços e os pés dele cheiravam ruim, né? Imagina, não sei se você conhece alguém na roça, eu já conheci um senhor na roça que ele a vida toda dele não usava sapato, nunca usou, nem chinelo, muito tempo atrás, né? Era uns dedão que eu vou te falar, um pé, era aquilo, né? Você imagina. E naquela época ou andavam de sandália ou descalços, e aí tinha fezes de animais, pisavam, e agora imagina, Jesus foi lavar os pés deles. Talvez você nunca parou para pensar nisso. E aí Jesus chega, está lavando os pés e diz assim, vai lavar os pés de Pedro. E olha o que Pedro diz para Jesus, olha, nunca me lavará os pés. Respondendo Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Alguns interpretam isso assim que Jesus falou, olha, se não lavar os pés, Jesus está dizendo para Pedro, você não é salvo, não tem parte comigo. Mas não é essa a interpretação correta que se dá. Comigo vem de comunhão. Jesus não disse assim, olha, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte em mim. Parte em mim é ser salvo. Não ter parte comigo vem de comunhão. E o que é esse? A palavra de Deus fala que
nós somos lavados pelo regenerar da palavra. Nós somos limpos. A água que nos lava é a palavra. Então, se você não se permitir ser lavado pelo regenerar da palavra, você não vai ter comunhão com o Senhor. Olha que negócio sério isso. Achou aí, Antônio? Então, o que quer dizer isso que você não vai ter parte? Você não tem comunhão. Se você não se deixar ser lavado pela palavra de Deus, pela água da palavra de Deus, você não tem parte com o Senhor. Porque ele já tinha sido salvo. Ele queria que lavasse o corpo inteiro. Ó, o seu corpo, você já foi lavado. Você já é salvo. Agora você tem que tirar a poeira dos pés. O que é tirar a poeira dos pés? Lavar os pés. É da poeira do dia a dia que nós caminhamos. Todo domingo você vem aqui para lavar a poeira dos seus pés espirituais. Entendeu? Então, se você não tiver comunhão com o Senhor, quem não tiver o quê? Comunhão. Intimidade. Lembra lá atrás? Os amigos, os familiares, o marido, você com você mesmo. E a maior intimidade que tem é aquele que conhece todos os seus pensamentos. Eu tenho certeza que a sua esposa não conhece todos os seus pensamentos. Eu tenho certeza que o seu marido não conhece todos os seus pensamentos. Eu tenho certeza que os seus pais não conhecem todos os seus pensamentos. Eu tenho certeza que seus filhos não conhecem todos os seus pensamentos. Mas eu tenho certeza que Deus conhece todos os seus pensamentos. E se você não tiver intimidade com Ele e não se abrir com Ele, buscar Ele, a transformação, a metanoia, ela não vem. Não é uma parecida, depois eu acho. Fala regenerar, não é bem assim. Regenerar da palavra. Entenda? Você tem que ter intimidade com o Senhor. Então qual é a primeira afirmação que Paulo faz? Olha, eu aqui dos 12 que tem aqui, eu sou o pior deles. Mas depois, mais adiante, olha como é importante. A palavra de Deus fala que Jesus deixou sua glória e veio para cá. Mas tem uma coisa mais tremenda que isso. Eu já servi vários dos irmãos aqui. Não estou falando nem, né? Mas eu acho. Ó, quer uma coca? Pega uma coca aqui, um sanduichinho, né, Yara? Hã? Hein? Ah, você não foi ontem, tinha coca. Não foi, perdeu. Né? Para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Né? Purificado por meio... Olha o que a água significa. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você ser lavado pela palavra é você ouvir, é você ter intimidade com o Senhor, porque Ele é o verbo vivo. Eu já servi os irmãos, é um prazer para mim servir os irmãos. Às vezes a idade não permite, as costas, né? Mas é um prazer para mim servir os irmãos. Eu sempre falo para a Bruna assim, sempre gostei de receber, né, os irmãos, os amigos na minha casa. Gosto mesmo, não falo assim, né? Eu gosto mais de receber do que ser recebido. Mas vocês já foram servidos por mim ou por outras pessoas. Agora imaginem uma grande mesa e Jesus servir vocês. Tem coisa mais constrangedora que isso? Tem coisa mais constrangedora que isso? Eu não sei se você percebeu isso que eu estou te falando. Imagina Jesus com as vestes brancas dele. Você olha e vê as mãos dele furadas. Olha para os pés, vê os pés dele com buraco. E ele te servindo. Quer uma coca aí? Você aceita a coca? Lucas 12:37. Isso é muito constrangimento para nós, eu acho.
Eu acho que eu disse, não, para aí, está errado. Está errado, Jesus, para aí, está errado. Não é o Senhor que tem que me servir. É eu que tenho que te servir. Mas ele disse que é ele que vai nos servir. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, e está perto, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se com as vestes, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então, João e Tiago não tinham entendido o Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo era vir para servir, para salvar. Mas depois, Paulo continua. Essa primeira afirmação que eu falei, que Paulo dizia que ele era o menor dos apóstolos, ele continua. Isso acontece no tempo. Gradativamente, Paulo faz uma outra afirmação, lá em Efésios 3:8. O que Paulo diz? Primeiro, Paulo diz que ele era o menor dos 12. Depois, Paulo diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos. Antes, Paulo diz o seguinte: ó, eu sou o menor dos 12, mas agora eu cresci mais na graça, para baixo. E agora eu entendi que eu sou o menor de todos os santos. Antes eu era o menor dos 12, agora da igreja toda, que tem espalhada pelo mundo, eu sou o menor de todos os santos. Uau! Antes ele dizia que era o menor dos apóstolos, agora ele diz que ele é o menor dos irmãos. Mas depois ele faz uma outra afirmação. Qual que é a outra afirmação? 1 Timóteo 1,15. Primeiro, ele era o menor dos apóstolos. Depois ele é menor de todos os santos. E Paulo faz uma terceira e última afirmação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí agora, Paulo sai da igreja. O olhar dele sai da igreja. Ele não está se comparando mais aos apóstolos, ele não está se comparando mais aos santos, aos irmãos. Agora ele está se comparando a todo mundo. Ele diz assim: olha, eu sou o pior dos pecadores. Sabe quando que a graça flui em nós? Quando nós entendemos isso. Mas não é entender de uma maneira orgulhosa. Ah, eu falo assim, eu sou o menor de todos aqui. Amém, irmãos? Mas lá no fundo eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu estou certo. Eu sei que tudo que eu estou fazendo está na palavra. Eu sei. Não, eu sou menor. Eu ando por fé e não por vista. Paulo entendeu isso. Ele falou: olha, eu comecei achando que eu era o pior dos 12. Mas agora eu acho que eu já sou o pior dos da igreja. Mas agora eu sou o pior de todos, de todo mundo. Isso não é uma maneira. Como que isso vem na nossa vida? Entenda. Como que isso vem na nossa vida? Como que veio na vida de Paulo? Quanto mais você conhece a graça, quanto mais você entende que era um pecador e que Deus te salvou, Jesus veio e resgatou você de toda a maldição da lei. Quanto mais você entende. Mas esse entendimento seu, amados irmãos e irmãs, só vem através de revelação. Não vem através de uma forma natural. Não vem. Quando nós percebemos as nossas próprias deficiências e os nossos pecados, e nós entendemos que eles foram levados na cruz, isso explode na nossa vida. Porque toda a honra e toda a glória para aquilo que é feito na sua vida, você vai reconhecer que foi Jesus que fez. Mais ninguém. Mas enquanto você continua achando estratagemas, situações, coisas para achar solução para os seus problemas, e você não colocar diante de Deus, talvez você não ache, ou demore.
2 Timóteo 4,14. Olha o que Paulo fala. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O abençoado do meu marido me fez muitos males, o Senhor vai lhe dar paga. Aleluia! Não. A abençoada da minha esposa me fez muitos males, o Senhor vai lhe dar paga. O abençoado do meu amigo me fez muitos males, o Senhor vai lhe dar paga. Alguns interpretam assim esse versículo. Você está aqui hoje para mudar sua mente, para entender o que a palavra de Deus fala. Não sei se você já invocou esse versículo a seu favor, em alguma situação da sua vida. Vai descer fogo. Deus é meu justo juiz e vai chegar o porrete no fulano. Né? Às vezes a gente já fez isso alguma vez. E invoca esse versículo. Alexandre Latueiro causou-lhe muitos males, o Senhor lhe dará paga às suas obras. E assim como Alexandre Latueiro causou mal a Paulo, e Deus vai recompensar ele, então agora você também, vou largar na mão de Deus. Mas não é essa a interpretação que se tem. Continua depois. Falou que Alexandre, volta lá, por gentileza. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras, segundo o que ele fez. Tu guarda-te também dele. Está escrevendo para Timóteo, tu te guarda do Alexandre Latueiro. Por quê? Porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Por que Alexandre Latueiro causou males a Paulo? Porque ele resistiu às palavras do Evangelho. Do Evangelho da graça. Então Paulo está dizendo, olha, Senhor, eu não consigo dar a paga, não sei de que forma que se dá a paga para quem resiste ao Evangelho, para quem resiste à graça, para quem resiste às boas novas. Eu não sei qual que é o peso nem a medida. Então eu estou orando para o Senhor, porque o Senhor dê a paga para o Alexandre, porque ele, o Latueiro, porque ele resistiu ao Evangelho. Irmão, você está na graça, pede para o Senhor, você não merece, creia, invoque o nome do Senhor. Não, você acha que não resolve. Isso aqui não. Eu vou fazer do meu jeito. Você está resistindo ao Evangelho da graça. Não resista. Creia, abra sua boca, eu sei que você não dá conta, porque eu também não dou. Peça, invoca o nome do Senhor. Depois Paulo continua, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém. Olha, na minha primeira defesa aqui na igreja, do que estavam me acusando, todo mundo vazou. Vamos falar o goiano. Todo mundo vazou. Falaram que eu tinha feito isso, falaram que eu tinha feito... Me perseguiram. Paulo está falando isso. Vamos falar aqui no português não. Todo mundo me abandonou. Foi para a rede social, o pau quebrou, todo mundo me abandonou. Paulo está falando assim, olha, na minha defesa ninguém foi a meu favor antes, todos me abandonaram. Mas Paulo diz assim, olha, com esse pessoal que me abandonou, Senhor, que isto não lhe seja posto em conta. Pai, eles me abandonaram, eu preguei o Evangelho, eles ouviram, mas quando eu fui perseguido, eles me abandonaram, eles não quiseram se expor. Eles ficaram com medo, e medo até é natural. Pai, pelo fato de eles terem me abandonado, não façam nada contra eles, não faça nada. Nada. O que Paulo está dizendo nesses dois versículos? No primeiro ele diz o seguinte, para aquele que rejeita o Evangelho, o Senhor dá a paga, porque eu não sei nem peso nem medida. Mas para aquele que fez mal para mim, não leve em conta o mal que fizeram. Aqui, em um e no outro, Paulo está expressando o Espírito de Cristo. Qual que é o Espírito de Cristo? Se humilhou. Ele veio foi para salvar
não veio para descer fogo do céu. Você entendeu? Tem duas situações que Paulo coloca. Uma, para aquele que, para Alexandre Latueira, é o Senhor que vai dar paga para ele. Por quê? Porque ele causou males a Paulo em relação à pregação do Evangelho. Aí você vai se entender com Deus. Porque Alexandre Latueira resistiu fortemente ao Evangelho. Mas para aqueles irmãos que perseguiram, que abandonaram Paulo por causa da perseguição, o próprio Paulo disse assim: esse aí, o senhor não põe isso na conta deles que eles fizeram. Não computa na hora do juízo, porque vai ter um dia. Nós não estamos no juízo, nós estamos na graça, mas vai ter um dia, vai ter uma dispensação do juízo de Deus. E Paulo disse assim, ó, no dia do juízo, não coloca isso na conta deles. Não coloca isso na conta deles. Eles tiveram medo, eles abandonaram. Não coloca isso na conta deles. O Espírito de Cristo. Atos 7,60. Quer ver outra expressão do Espírito de Cristo? Atos 7,60. A palavra diz o seguinte: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: não lhe impute esse pecado, como essas palavras, adormeceu. Quem que é esse? Estevão. Estevão é apedrejado. Gente, morrer crucificado é terrível, mas morrer apedrejado, crucificado é muito pior. Mas morrer apedrejado, você imagina? Você levar uma... Não imagina não, né? Nem tente imaginar. Hã? Misericórdia, morrer apedrejado, né? Você vem e leva uma pedrada aqui no rosto, cai meio tonto. Aí você vê a figura da pessoa vindo por cima de você e largando outra pedra aqui. E outra pedra aqui. E ó, apedrejado, morreu. Estevão. O que Estevão fala quando está sendo apedrejado? Ele ora para o Senhor e diz assim: Senhor, não lhes impute este pecado. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Morreu. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito. Nesses dias de fecha igreja, abre igreja, persegue, fala mal de um, fala mal do outro, nós temos que pedir para o Senhor o Espírito de Cristo. Romanos 9:1-13. Depois, lá no final, Paulo diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo está testemunhando junto com ele, o Espírito Santo está aqui. Paulo está falando, ele está dizendo: olha, eu digo a verdade e isso, o Espírito Santo testemunha comigo. A minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Paulo está dizendo assim, ó, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. O que Paulo está dizendo? Eu quero virar maldição, para que os meus irmãos sejam salvos. Quem que virou maldição na cruz? Para que houvesse salvação para todos nós. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo. Paulo, no último estágio da vida dele, Paulo diz o seguinte: olha, eu quero ser amaldiçoado, para que os meus irmãos sejam salvos. Paulo começa dizendo que ele era o menor dos 12. Depois ele diz que ele era o menor
dos santos. Depois Paulo diz que ele era o pior de todos os pecadores. E depois ele diz o seguinte: olha, se for preciso, eu quero ser amaldiçoado para que os meus irmãos sejam salvos. Ele se equiparou a Cristo. Alguém de vocês já pediu para ser amaldiçoado? Ir para o inferno? Ser amaldiçoado quer dizer o seguinte: ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno, mas eu quero que meus irmãos sejam salvos. Esse é o Espírito de Cristo. Glória a Deus, que Ele já levou na cruz todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Cristo já fez isso. Mas nós temos que manifestar o Espírito dele nas nossas vidas. Sempre, sempre, sempre. Isso é fruto da graça. Tudo isso que Paulo falou durante o ministério dele, teve como consequência ele reconhecer a graça. Que ele não merecia. Quanto mais você acha que merece, eu mereço ter um trabalho bom, afinal de contas, eu trabalhei, fiz pós-graduação, especialização, eu fiz isso, fiz aquilo, eu mereço. Eu mereço, rapaz, aqui, ó, eu sou o melhor pedreiro que tem aqui, ó. Eu coloco um negócio, esse dia, o abençoado pastor nosso, foi lá em casa, e ele é muito observador, né? Eu não sabia que ele era observador. Tomar mais cuidado agora. Ele olhou e disse assim: Álvaro, você arrumou uma cerca aqui? Mas ficou bom, hein? O cara tem que ser fera para colocar cerca, assim, um pauzinho, né? Cerqueira. Colocar um pauzinho retinho, assim, na mesma altura. Vocês já pararam, vocês, igreja, já pararam para perceber como é difícil? Vocês conseguem fazer uma cerca? Retinho, arrumadinho? Eu não consigo. Furar no mesmo lugar, tudo certinho, eu não consigo. Assim como certamente o irmão que fez a cerca não consegue fazer, por exemplo, um mandado de segurança. Ou fazer uma prestação de contas. Ou dar uma aula. Ou fazer pão. Cada um na sua especialidade. Ou pôr uma caixa d'água. Né? Cada um no seu quadrado. Mas nós não conseguimos fazer as coisas. Eu quero que vocês entendam isso. Graça é isso. Reconheça que você não consegue. E peça para o Senhor para que Ele faça por você. Reconheça: Senhor, eu quero essa luz do Evangelho. Eu quero essa luz das boas novas. Eu não sei o que você está pensando ou pretendendo da sua vida, mas tudo que você pensar e pretender da sua vida, coloque nas mãos do Senhor. Genuinamente, literalmente, abertamente. Fale sem medo, sem receio, porque Ele é a presença constante na sua vida. Exercite isso. Exercite isso. Às vezes nós temos a tendência: entrega teu caminho ao Senhor. Isso aqui é poderoso, para mim é poderoso. Isso aqui para mim é poderoso. A palavra de Deus fala assim: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele fará. Sabe o que alguns fazem? Entrega o caminho. Hoje à noite, quando você chegar na sua casa, entrega teu caminho ao Senhor. Amanhã de manhã, continue entregando e confiando. Eu ouvi de um irmão, e isso é falta de revelação. Eu entrego meu caminho ao Senhor no domingo, mas na segunda eu pego ele de volta. Não está na igreja. Vários irmãos eu já ouvi isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e não mais Ele fará. Até para você voltar. Até para você voltar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Porque a prova vem, na hora de você confiar. Não, Deus não tem. Por quê? Porque o inimigo fala e vem assim, fala na sua cabeça assim: não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E aí você pega o seu problema de novo e tenta resolver de novo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele
e no mais Ele fará. Isso é graça, isso é pela graça, entrega, confia, envolve fé. Confiar envolve fé. Confiar que ontem tinha 7 mil, 8 mil, 10 mil células reunidas no mundo inteiro, pregando a palavra. Você não está vendo, você está recebendo informações, mas você vê, você crê, pela fé que Deus está movendo no mundo inteiro através dessas células. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Eu gostaria que você levantasse.